Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que o Senhor Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais um estudo junto conosco. Bom dia, Ju. Bom dia, professor. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Que seu dia seja abundantemente alegre e que você venha se encher com a palavra do Senhor hoje. Amém. Hoje eu estou com a Juliana, nós estamos aqui representando o nosso estado, Pernambuco, 2 pernambucanos aqui, para junto com você adorarmos ao nosso Deus. Mas também eu quero aproveitar e mandar um abraço para meu irmão José, lá no Ceará. Ele falou assim: irmão Cícero, quando eu assisto os vídeos, é como que eu estivesse junto com vocês lá na Escola de Profetas. Mas realmente é assim que Deus vê. Quando você assiste o vídeo, Deus vê lá de cima uma escola só, um povo só. Você é povo de Deus. Continue assistindo. Que Deus abençoe o senhor, irmão José. Aproveitando, mandando um abraço para o meu xará, que é seu genro. Meu irmão Cícero, que é também aí do Ceará, um homem de Deus, que também prega o Evangelho. Amém. Vamos orar, professor? Vamos lá. Oremos, querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor, por Tua presença em nossas vidas. Senhor, continue abençoando abundantemente, Senhor, aqueles que estão assistindo, Senhor, o ano bíblico. Abençoa também os que aqui estão, ó Pai. Que você faça com que eles venham buscar cada vez mais de Ti, Senhor, e andar retamente em Teu caminho, ó Deus. Fique conosco no restante desse estudo para que cada palavra venha entesourar em nossos corações, ó Pai, para que venhamos pôr em prática. Continue nos iluminando e abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Já oramos ao nosso Deus e vamos para uma parte importante, né, Ju? Qual é a parte agora? Vamos louvar ao nosso Deus, porque sabemos que Ele é nosso Rei, é a pessoa que mais aguardamos, o nosso Jesus a nos buscar. Então vamos louvar o hino 14, Louvemos ao Rei. Amém. Ele é o único digno de honra e louvor, o nosso grande Deus, o grande eu sou. Então, Ele está sempre nos ouvindo. E para o dia continuar mais lindo ainda, qual é a outra parte, Ju, que nós faremos agora? Vamos recitar o nosso versinho e tesourar a palavra de Deus no nosso coração, para que assim, quando alguém venha nos perguntar sobre algo de Deus, já venhamos estar guardado em nosso coração.
Amém. E nosso verso hoje está lá em 1 Pedro 1, 22. Ele é pequeno, mas muito, muito importante. No 3 nós iremos recitar esse verso. 1, 2, 3. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. Amém. Que você venha ficar com o estudo agora e venha encher seu coração com cada palavra do Senhor a vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Olá novamente, agora para darmos início ao nosso estudo, vamos recapitular, vamos ver as referências, os pontos em que estudamos hoje. Nós estudamos hoje o capítulo 22 a 24 de Jeremias e o capítulo 5, do verso 12 ao verso 26 do livro de Lucas. E do livro Desejado a gente leu o capítulo 27, Podes tornar-me limpo. Exatamente. E para darmos início, Júnior, a esses preciosos ensinamentos, o qual o Senhor nos ensinou hoje, aqui no livro de Jeremias, do capítulo 22 até o capítulo 24, nos vem contando alguns relatos interessantes. Aqui, na verdade, vem falando profecias contra as autoridades reais e religiosas que estavam a reger aquela nação de Israel, aquela nação ali de Jerusalém, naquela localidade. Infelizmente, essas autoridades estavam corrompidas e estavam por corromper os seus liderados. E algo que vale a pena ressaltar, Júnior, foi justamente a missão que Jeremias tinha que passar. Ele foi comissionado a justamente transmitir os juízos, as repreensões que em breve iriam acontecer com o povo do Senhor. Porque o povo, eles se apartaram da lei de Deus. Sabemos que a lei, ela é tipo como uma cerca que envolve as pessoas, os protegendo. Contudo, essas pessoas ultrapassaram essa cerca e começaram a desobedecer. Então Deus teve que mandar o quê? Uma repreensão, um juízo. E depois do cativeiro babilônico, eles entenderam que só passaram por aquelas dificuldades, por aquele cativeiro, justamente porque desobedeceram essa lei de Deus. E não querendo mais um cativeiro, não querendo mais esse tipo de repreensão, eles inverteram as coisas. E ao invés de deixarem a lei protegê-los, eles que agora estavam protegendo a lei. Então vieram o quê? As tradições, os costumes. E tanto no tempo de Jeremias quanto no tempo de Jesus, essas autoridades continuaram corrompidas, porque estavam desobedecendo tanto em um período quanto no outro período. Então a história se repetiu. E nós vamos agora analisarmos alguns paralelos entre o que estava acontecendo no tempo de Jeremias e o que estava acontecendo no período de Jesus. Logo no capítulo 22, no versinho 3, nos diz o seguinte: aqui é Deus falando com a autoridade real, pedindo algo. E diz assim: exultai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Esse era um pedido do próprio Deus.
Mas será que eles obedeceram? Será que essa liderança aí obedeceu? Infelizmente não. Deixaram o orgulho predominar, endureceram a sua cerviz. Para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo nesse contexto, no versinho 13 nos diz o seguinte: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direitos. Ao invés desses líderes estarem sendo uma bênção para o povo, eles estavam sendo uma verdadeira maldição, porque estavam roubando e oprimindo o povo. E no tempo de Jesus, Júnior, será que essa situação estava se repetindo? Sim. Com certeza, infelizmente está. Já partindo para o capítulo 23, aqui vem falando sobre os maus pastores. Esses pastores foram colocados sobre eles, sobre esses líderes, uma grande responsabilidade que era de conduzir o povo para os pés do Senhor. Mas apesar de ser uma grande responsabilidade, quando Deus chama, Ele mesmo capacita. Mas esses pastores não souberam aproveitar as oportunidades. E se corromperam, e corrompidos, acabaram corrompendo o povo. Essa era a situação. No tempo de Jesus, também existia essas pessoas que estavam a corromper o povo. Aqui no versinho 1 do capítulo 23, e no verso 3 nos diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então receberam luz esses pastores. E quanto mais luz, isso não significa privilégios, mas sim responsabilidades. Mas não aproveitaram essa luz. Então as consequências seriam grandes ante esses líderes religiosos, tanto no tempo de Jeremias, quanto no período de Jesus. Ainda, Júnior, do capítulo 9, no verso 9 do capítulo 23 até o versinho 40, vem nos contando o relato agora dos falsos profetas. Sabemos que nesse período de Jeremias, existiam os profetas de Deus. Jeremias, o próprio Jeremias, era um profeta de Deus. Mas Satanás, ele sempre gosta de fazer o quê? A contrafação. Então, Satanás levantou esses falsos líderes, esses falsos profetas, para justamente corromperem e enganarem o povo. E Deus, falando a respeito disso, no versinho 14, ele disse o seguinte: mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores. Vejam a situação em que estavam nesse período ali de Jeremias. E no versinho 32 nos diz o seguinte: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam, e com as suas mentiras e levianidades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxe a este povo, diz o Senhor. Então, tanto no período de Jesus, quanto no período ali de Jeremias, existia o quê? As autoridades corrompidas. Ali nós podemos ver que era uma liderança, eram pastores, eram profetas, eram sacerdotes, todos corrompidos. Eles deram legalidade a Satanás, e Satanás estava os usando como instrumentalidades satânicas. E no período de Jesus, as histórias se repetiu nitidamente. Nós estamos estudando esses estudos aqui no Desejado de Todas as Nações, e nós estamos entrando em contato e vendo o quanto o sacerdócio de Deus estava corrompido. Eram homens peritos no estudo da palavra de Deus e, ao mesmo tempo, eles se mostravam excessivamente inércios no conhecimento do próprio Deus. Eram pessoas que conheciam o caminho da salvação, mas só conhecer e não viver não adianta em nada. No final de tudo, perceberam que estiveram tão perto, mas por conta de suas negligências e incredulidades, se colocaram largamente distantes. Porque devemos nos lembrar que quase
mas não completamente salvos, significa não quase, porém completamente perdidos. A irmã quer fazer um comentário? Bom dia, irmão David, bom dia, irmão Júnior. Linda essas passagens, porque nós vemos também que acontecem em nossos dias, mas na história da Bíblia, Deus nunca deixou o povo desamparado. E aqui no verso 5 do capítulo 23, diz, portanto, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então, esse renovo que prometeu, como Adão teve a promessa da restauração, né? Mesmo com o cordeirinho sendo morto lá, ele viu tanto que o pecado dele destruiu a terra, a vida dele, mas teve a restauração pelo sangue de Jesus, através do cordeirinho. Aí depois que a terra ficou ruim, veio Noé e depois veio Abraão. Então, em toda a história da terra, teve um renovo. E aqui está a promessa do renovo diante de toda essa bagunça que estava em Israel e que está em nossos dias. Teve o renovo de Davi, viria, que é o próprio Jesus. E agora nós esperamos a glória de Jesus vindo nas nuvens do céu. Então, há sempre uma esperança para nós. Exatamente. Apesar de estar nesse período de Jeremias tudo corrompido, havia-se essa esperança, essa certeza, que naquele período era apenas uma sombra. Mas no Novo Testamento, que é a nova aliança ali, a sombra chega-se à realidade. E no versinho 6, para concluirmos, nos diz o seguinte: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa, que é o nosso Senhor, nosso próprio Jesus Cristo. E hoje nós vamos analisar mais alguns ensinamentos e os milagres que Jesus assim proporcionou quando estava aqui na terra. Sim, irmão David. E para dar mais um exemplo, né, sobre, de novo, a questão da tradição dos judeus, agora estava Jesus ali indo contra, não que Deus seja contra a cultura, mas contra uma tradição que mata, né? Uma tradição dos judeus ali que a gente via, a gente estudou, que por muito tempo escravizou realmente o povo. Jesus agora se encontrava com um leproso, aqui segundo a leitura de Lucas, o verso 12, vai dizendo que um homem cheio de lepra veio até Jesus e caiu sobre a sua face e pediu-lhe dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. Primeiro é interessante a gente ver a questão da lepra, como que a lepra era vista pelo povo judeu. Eles diziam que a lepra era como um açoite, era como o dedo de Deus, era como uma praga, era um castigo, né? Um castigo de Deus sobre cada pessoa. Então, por se tratar de uma doença, naquela época incurável, que por si só já era terrível, imagine toda a questão ainda emocional por trás disso, né? Toda a questão da exclusão que tinha por parte dos judeus. E isso era uma coisa que não estava restrita apenas aos humildes, aos pobres, mas mesmo aos monarcas, né? Um monarca que era atacado por essa terrível moléstia tinha de renunciar ao cetro e fugir da sociedade. Então, a gente vê o quão terrível é essa perseguição. Mas a gente pode ver também que uma frase que eu gosto sempre de falar é que nada é tão ruim que não possa piorar. Já era ruim a situação, ainda tinha a questão da humilhação, né? Sim. Você gostaria de falar sobre isso? Sim, essas pessoas que tinham suspeita de estarem com lepra, tinham que se apresentar-se ante quem? O sacerdote. E quando declarado leproso, essa pessoa já era tido como morta para a sociedade. Teria que se apartar da sociedade, seus familiares, e ainda tinha que fazer algo humilhante, que era declarar para todas as pessoas que estava impuro, imundo. Então percebam,
como você muito bem falou, além da doença incurável, ainda ter que pronunciar as pessoas naquela localidade em que se vivia, que estava impuro, que estava imundo, isso era algo muito terrível, muito vergonhoso. Imagina a situação, ter agora que sair de sua parentela para viver isolado. E ainda mais, segundo a tradição, as tradições, né? Essa pessoa que fosse acometida com tal doença, era uma pessoa que cometeu um gravíssimo pecado ante Deus. Então essa pessoa também era mal vista na sociedade por conta dessa tradição de homens, né? E algo que me chamou muito a atenção, Júnior, é que nesse período de Jesus, havia muitos leprosos. Haviam muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. E Jesus estava curando muitos paralíticos, muitos cegos, muitos surdos. Mas até então não havia curado ainda um leproso. O único relato e o último relato de cura de um leproso foi justamente lá no período do Antigo Testamento. Se lembra, Naamã, quando Eliseu assim o curou? Quando Deus usou como instrumentalidade de Eliseu para o curar. Então, o último relato de cura foi justamente nesse período. E houve um homem que ousou ouvir a voz do Espírito Santo e falou: será que esse homem, esse rabi, que está proporcionando tanta cura, tanta restauração, será que ele realmente pode curar-me também? Então, um lampejo de luz foi surgindo no coração, e nós sabemos que é a influência do Espírito Santo. Sabemos que a natureza pecaminosa estava puxando ele para a incredulidade, mas nós temos uma natureza superior, que é justamente a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, as dúvidas, as perguntas começaram a surgir no coração dele. Será que eu devo ir? Será que eu não vou ser rejeitado por ele, não? Será que eu vou receber a cura? E o Espírito Santo convenceu esse homem a ir ao encontro de Jesus. Vendo esse homem a Jesus pregando ali, ele ficou com o coração muito compadecido. E sabemos que ele não podia, como sendo leproso, não podia ficar no meio de pessoas, ir ao encontro de pessoas, ter contato com pessoas. Mas à medida que ele estava olhando para aquele compassivo mestre, por aquele olhar penetrante, ele esqueceu as coisas ao derredor e só olhava para Jesus. Pessoas estavam tentando impedir que ele se achegasse a Cristo, mas falharam nisso. Tinham pessoas com medo, pessoas se afastando, pessoas insultando. Mas ele não estava prestando atenção a isso. Ele estava com o olhar fixo em Jesus. Nos estudos anteriores, nós vimos que João Batista, ele olhava tanto para Cristo que ele esqueceu de si mesmo. Esse homem olhou tanto para Cristo que ele esqueceu de si mesmo. E ele quis ter contato com esse mestre. E agora não era só uma dúvida no coração, agora era fé, agora era certeza que realmente Jesus poderia curá-lo. E aquele homem, ele confiava tanto na atuação divina que ele chega perto de Jesus e disse o quê? Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não pediu, ele disse, se quiseres. Eu sei que o Senhor pode, mas eu estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E naquele momento, qual foi a resposta de Jesus, Júnior? Sim, eu quero, né? Me tornou limpo. Quero ser limpo. E é isso que Jesus quer fazer no coração de cada um. Se nós ousarmos irmos a Cristo, pedindo a restauração, pedindo a cura, dizendo, Pai, cura-me. Eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. E a resposta de Deus, com certeza, eu quero, meu filho, eu vou tornar você limpo sim. Agora, é importante também a gente rever uma questão levantada por Jesus, que logo após o seu milagre, ele deixou
deixou claro ao leproso que ele deveria sair, fazer uma oferta de purificação pelo seu pecado, mas não falar nada a ninguém, ir direto aos sacerdotes, para que ali os sacerdotes pudessem confirmar, pudessem cura, né? avaliar ele, como seguir a norma que deveria ser, a cartilha que eles seguiam, né, com relação à questão de sacrifício. Mas eu creio que o livro até fala que era impossível, né, para ele fazer isso, porque a alegria que ele sentiu, o regozijo que ele sentiu de poder estar curado, de poder agora abraçar uma pessoa, os parentes, mas felizmente, por mais que ele estivesse sendo levado por um espírito, digamos assim, estivesse feliz, muito, muito contente por uma coisa boa, ainda assim ele trouxe certo prejuízo para a causa, né? E o quão terrível é a gente não seguir uma ordem dada por Deus tão clara sobre silêncio e ação pronta. A gente vê isso um pouco lá no tempo da reconstrução do muro na construção do templo de Jerusalém, né, com Esdras e Neemias, sobre a questão de não se levar de ficarem quietos mesmo, de ficarem calados e fazer o trabalho. Mas é uma coisa que ainda tá muito ao alcance de nós, ainda é uma coisa que muito difícil a ser quebrada, né? Exatamente. E algo interessante é que quando Jesus pediu para que esse homem não anunciasse o que tinha acontecido com ele, né? Primeiro fosse lá nos sacerdotes para realmente ver, para eles terem a confirmação que realmente existira a cura, ali Jesus estava indicando ele, direcionando ele para justamente seguir uma lei ali mosaica, mostrando assim que, ao contrário dos sacerdotes que ficavam falando que Jesus estava com novas doutrinas, com ensinamentos errados, Jesus comissionou esse homem para fazer o que é certo, para seguir a lei, mostrando assim um grau de misericórdia justamente para esses sacerdotes, mostrando que realmente Jesus era o Messias. Jesus, ele seguia todos os mandamentos de Deus. Jesus era o tão esperado renovo de Davi, feito nós vemos na leitura de hoje. E algo que é muito interessante ressaltar é que aqueles sacerdotes, eles foram com firmeza. Eles disseram, você está limpo sim. E aquilo foi um testemunho vivo do grandioso milagre que Jesus havia operado. E agora, declarado limpo, mesmo que depois que eles souberam que aquele homem fora curado por Jesus, mesmo se eles tentassem agora dizer o contrário, ou mentir, ou usar de subterfúgios, não haveria mais volta, porque declararam com firmeza. Ali era um testemunho vivo. Aquele homem havia sido curado sim. E o interessante, Júnior, é que mesmo com essa confirmação de poder, muitos daqueles líderes ainda continuaram com o coração endurecido. Muitos daqueles sacerdotes ainda não criam que Jesus era o tão precioso Messias, o tão esperado Messias. E o interessante é que muitos desses sacerdotes só vieram reconhecer que a autoridade de Jesus depois de sua morte e ressurreição, ali já no tempo dos apóstolos, né? Feito aqui fala em Atos 6, 7, diz assim, ó, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, Jesus plantou, jogou as sementes durante seu ministério. E essa semente foi germinando até chegar no tempo dos apóstolos, onde tiveram ali a sua colheita. Mas o ensinamento que nós devemos levar em consideração é o seguinte fato. Semana passada, nós estávamos lá na cozinha e nós estávamos conversando sobre doenças. Até que o Joshua falou, mas essa doença não tem cura. Então a professora Thay, ela disse o seguinte, não existe doença sem cura. E eu fiquei analisando essa frase e realmente está certo.
Não existe doença sem cura quando nós ousamos irmos ao médico certo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está difícil? Está passando por dificuldade? Está passando por alguma doença incurável? Calma, só confie que Deus com certeza operará um milagre em sua vida. Mas as nossas orações devem ser a seguinte: Pai, me prepara tanto para viver quanto para morrer, mas que em ambos os casos que minhas mãos possam estarem agarradas às suas. Sim, David. E a história deste rapaz leproso conta muito sobre a questão de perseverança. E que a gente vai ver também este padrão na vida de outro homem, nesse caso agora aleijado, né? Que vai até Jesus, e eles procurando ali de qualquer meio, de qualquer forma ali para ter um contato com Jesus. Eles têm uma casa e descem o aleijado por ali, e ali também o homem é curado. Deus sempre dá a cura àqueles que necessitam, mas ainda que não de forma imediata, em certo sentido, Ele sempre dá para algo que não é de extrema necessidade. Ele dá a cura, realmente a cura maior, a maior cura, que é a cura espiritual, a cura mental também, e essa Ele está disposto a dar a qualquer um, a qualquer momento que lhe pedir. Eu gostaria de falar isso aqui. Então, foi justamente esse caso, Júnior. Esse homem paralítico, essa doença que ele adquiriu foi decorrente de uma vida de pecados, mas os seus amigos, tendo compaixão dele, verdadeiros amigos, os verdadeiros amigos te conduzem a Cristo. E esses amigos conduziram esse homem a Cristo. Vendo que Jesus estava dentro da casa de Pedro, sem ter espaço para ter um contato com Jesus, para levar esse paralítico até Jesus, esse próprio partiu desse paralítico, a ideia de subir naquele terraço ali e poder alguma possibilidade para encontrar Jesus. Dito isto, nós podemos notar: quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Então esse homem entrou em contato com a salvação. Esse homem entrou em contato verdadeiramente com Jesus. E Jesus chegou perto dele e disse: seus pecados estão perdoados. Aquela alegria que aquele homem sentiu naquele momento foi grandiosa, foi esplendorosa. Ele ainda estava paralítico, mas ele não ousara pedir mais algo a Jesus, porque o perdão dos seus pecados já era suficiente. Mas mesmo assim, aqueles fariseus ficaram dizendo: que blasfêmia é essa? Então Jesus disse: para vocês verem que o Filho do Homem tem poder, autoridade para perdoar pecados, eu também vou curar eles. E qual é mais fácil? Dizer: estão perdoados os seus pecados? Ou ofertar a cura a ele? Mas para que vocês possam verem isso, eu digo: levanta-te e você estará curado. E você vai ser curado, né? E aquele homem foi restaurado, tudo porque ousou ir a Jesus. Concluindo, irmãos, nós podemos notar algo muito interessante nesses dois relatos. Esses homens foram a Cristo cheios de angústias, voltaram cheios de felicidade. Foram em guerra, voltaram em paz. Foram pedindo, voltaram dando. Foram em trevas, voltaram em luz. Foram perdidos, voltaram salvos. Tudo porque ousaram ir ao encontro de Jesus. Por que você não ousa a fazer o mesmo? A deixar tudo de lado. Mesmo que seja grandioso o seu pecado, maior é o perdão. Porque à medida que nos aproximamos de Deus, de Cristo, com arrependimento e confissão, Ele aproximará de nós com misericórdia e com perdão. Agora o convite que Ele faz é: vinde a mim. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Vamos orar, Júnior? Preciosos ensinamentos que o Senhor assim nos concedeu. Ajuda-nos a colocar em prática, meu Pai,
e ajuda-nos a ousar irmos aos Teus pés pedindo auxílio. Pai, obrigado por tantas maravilhas que o Senhor assim vem nos concedendo, meu Pai. Por favor, Senhor, dar-nos mais força, dar-nos mais fé, dar-nos iluminação para que nós possamos sempre avançar. Amém. Ilumina nossas vidas por completo, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Santo Messias Jesus Cristo. Amém. Amém.